Trump e Zelensky foram para o pau. Vamos usar a linguagem clara. Maior briga, barraco, como se diria em linguagem compreensível. Trump chamou o presidente ucraniano de ditador sem votos. E disse ainda mais, disse que foi a Ucrânia que começou o conflito quando ela que foi invadida. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. Zelensky disse que confia na solidariedade da Europa e no pragmatismo dos Estados Unidos e que espera uma conversa construtiva nesta quinta-feira com o enviado da Casa Branca para a guerra, o general Keith Kellogg. As tratativas contrastam com o clima tenso entre Zelensky e Donald Trump após a Ucrânia ser excluída das conversas entre as diplomacias americana e russa pelo fim da guerra. But today I heard, oh, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Trump chamou Zelensky de ditador sem eleição por seguir no cargo mesmo após o fim do mandato em 2024 e disse que se o líder ucraniano não agir rápido para garantir a paz, não terá mais país. A Ucrânia está sob lei marcial por causa da guerra, o que impede novas eleições. E Zelensky disse que Trump vive num ambiente de desinformação. A troca de farpas é o sinal mais visível do fim do apoio irrestrito dos Estados Unidos à Ucrânia. O antecessor da Casa Branca, Joe Biden, enviou bilhões de dólares em ajuda financeira e militar ao governo Zelensky. Trump exige contrapartidas para o socorro na guerra, mas Zelensky se recusa a assinar o plano de exploração de riquezas minerais da Ucrânia no valor de 500 bilhões de dólares proposto pelos Estados Unidos. O ucraniano afirma que a proposta não oferece garantias de segurança no pós-guerra e que não pode colocar o país à venda. No campo de batalha, os confrontos aumentam. Militares ucranianos disseram que os ataques no leste do país se intensificaram drasticamente nos últimos dias, à medida em que avançam as negociações com Moscou para o fim da guerra. Há uma forte ironia nos fatos da realidade. 3 anos já que Putin invadiu a Ucrânia. Queria engolir a Ucrânia inteira, não conseguiu, mas pelo menos ele se esforçou para transformar a Ucrânia num estado inviável. 3 anos já ele está tentando isso. Aí o Trump entrega isso para ele em uma semana? Eu diria mais, né? Eu acho que o Vladimir Putin ele estava, de fato, nos últimos meses, aguardando o resultado das eleições americanas para saber como que seria, como que ele procederia a partir de então, né? Então ele foi um dos grandes vencedores dessas eleições nos Estados Unidos, como se comprovou agora, foi o Vladimir Putin. Eu acho que o que a gente está diante aqui, que não é apenas os Estados Unidos abandonando a Ucrânia, mas é os Estados Unidos abandonando os europeus, a Europa como um, né? O que a reação na Europa a essa fala do Donald Trump foi uma reação de choque, né? Os europeus sabem que a Rússia, o Vladimir Putin, ele tem pretensões que vão para além da Ucrânia, né? Então nós temos aí um pilar da ordem internacional construída, patrocinada e sustentada pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. O Donald Trump está acabando com diversos desses pilares. Um pilar importante é essa aliança transatlântica Estados Unidos e Europa. Então acho que esse me parece que é um primeiro passo para o desfazimento dessa aliança e a reconfiguração, em certa medida, da ordem global, né? E o Donald Trump, em certa medida, ele representa, não é apenas o Trump, mas eu acho que de forma um pouco atrapalhada, de forma um pouco agressiva, desse jeito do Trump de lidar com as questões, mas ele, de alguma forma, representa o que me parece são forças mais profundas na sociedade norte-americana, no sentido de que há um certo desgaste em termos da posição que os Estados Unidos ocupam no sistema internacional de liderança, há um desgaste na questão de pagar os custos dessa liderança, e isso me parece que é representado por essa postura com o Donald Trump. Então me parece que é algo que vai muito além apenas desta relação com a Ucrânia. Vamos testar esse argumento de novo? O argumento do pódio a gente conhece. Vamos ver o argumento de quem acha que Trump está fazendo a coisa certa, Leonardo? E, nesse sentido, muitos dos que apoiam o presidente americano dizem o seguinte: vocês ficam impressionados com o jeito dele se comportar, mas isso daí é só para conseguir uma posição de negociação melhor. E, no fundo, ele sabe o que está envolvido e, no fundo, ao se comportar como ele se comporta,
ele está reconhecendo os dados da realidade, assumindo que a Ucrânia não tem mesmo chances de sobrevivência se ela insistir em recuperar o território que lhe foi tomado pela Rússia, e que é melhor aceitar nesses termos, que acaba sendo bom para todo mundo. É isso, Leonardo? William, acho que é importante a gente lembrar, um fato marcante nessa linha do tempo, que a grande estratégia dos Estados Unidos é se manter na primeira posição. Os Estados Unidos não pode ser ultrapassado pela China, Trump sabe disso, e um dos problemas, um dos grandes problemas do momento aí no sistema global é essa aliança, essa parceria entre Rússia e China. Se a gente lembrar, lá no primeiro governo do Trump, quando já tinha ocorrido a anexação da Crimeia, o Trump tentou trazer novamente a Rússia para o G8, você lembra disso, William? Em 2014, tinha inclusive marcado uma reunião do G8, ela seria em Sochi, lá na Rússia, em função da anexação da Crimeia, em março de 2014, a Rússia foi desconvidada, o G8 acabou, e o Trump, quando assumiu o governo em 2017, uma das bandeiras dele era de trazer novamente a Rússia para, digamos assim, para o Ocidente, que a gente chama, e para o G8. Tentou convencer os seus parceiros do G7 a isso. Por quê? Porque a grande questão estratégica dos Estados Unidos é se manter na primeira posição, e para isso não pode deixar a China ultrapassar. E essa parceria entre Rússia e China, que só aumentou a partir de 2014, foi extremamente prejudicial para essa tarefa dos Estados Unidos se manter na primeira posição. E eu acho que, como você mesmo falou, eu acho que a gente tem que tirar o ruído, né, do estilo Trump de ser, do estilo Trump de negociar, e ver a questão fulcral. A questão fulcral aqui é ele separar essa aliança que se formou entre Rússia e China, que o professor Brzezinski, que foi assessor de segurança do Jimmy Carter lá nos anos 1970, insistentemente falava: se a Rússia e a China se unirem, será muito ruim para os Estados Unidos. Há uma efeméride nesse momento, que para todos nós aqui nessa roda, que gostamos de ler história e nos ocupamos disso, e particularmente os europeus, os da Polônia, do Báltico, os alemães se lembram muito. A Conferência de Yalta, na qual cedeu-se às pretensões de Stalin, Churchill e Roosevelt. Tem uma foto famosíssima que está em todos os livros de história, eles sentados ali em Yalta, faz frio naquela época ali em Yalta, e a Polônia foi transferida de lugar. Foi, em boa medida, na memória coletiva dos poloneses, foi traída. Cedeu-se ao que Stalin queria. Trump adora se colocar nesta posição. Um grande conversando com grandes e decidindo entre eles como é que fica a vida dos pequenos. E olha, pessoal, vão se acostumando, porque é assim. Qual personagem que o Trump está incorporando se a gente olha aquela foto de Yalta, Lorival? Eu acho que o Trump, o único recorte, William, que eu consigo, que para mim encaixa tudo hoje, é o recorte ideológico. Eu acho que o recorte geopolítico já não se encaixa. Eu acho que a estratégia, if any, né? Acho que não tem estratégia do Trump para a China, mas, enfim, o que o Trump vai fazer em relação à China está longe de estar claro. Eu acho que, se você olhar, por exemplo, o fato de que, com tudo que o Trump está fazendo ao abandonar a Europa, ele está mantendo os 10 mil soldados americanos na Polônia, porque o presidente da Polônia é o Andrzej Duda, que é um conservador da mesma corrente ultranacionalista que o Trump lidera no mundo. O que o Trump disse hoje sobre o Zelensky é muito parecido com o que o presidente Lula disse antes de ser eleito pela terceira vez à revista Time, que ele era um comediante que estava provocando uma guerra. Também Bolsonaro, da mesma maneira, apoiou o Putin, disse que o Brasil era solidário ao Putin, foi lá 8 dias antes de o Putin invadir a Ucrânia. Ou seja, o que Bolsonaro, Lula e Trump têm em comum? São iliberais, né? São favoráveis a sistemas mais fortes, mais autocráticos. O Lula tem toda uma simpatia
pela China e pela Rússia, pelo Irã e pela Venezuela e outras autocracias. Então, eu acho que se você vê como a Hungria de Viktor Orbán, a Eslováquia de Robert Fico, né, estão dispostas a ficar sob a influência, né, gravitar sob a influência russa, como historicamente essas regiões estiveram, por razões puramente ideológicas. Então, não há geopolítica que explique essas situações que eu estou descrevendo no leste europeu, né? Então, há um alinhamento que é ideológico e a diferença entre, ou seja, Joe Biden e Trump não é uma diferença geopolítica. Os interesses americanos continuam os mesmos, mas a diferença é ideológica. O Trump está punindo a Europa Ocidental e, em grande medida, a Europa Central por ser liberal. Na medida em que você tiver um governo de Le Pen na França, assim como ele apoia a alternativa para a Alemanha na Alemanha, todas essas frentes não iliberais, a atitude dele será diferente. A Giorgia Meloni é que ficou totalmente no meio dessa história, tanto que ela hesitou nessas duas reuniões de Paris sobre a posição dela, porque de um lado ela tem um aspecto ideológico muito forte de alinhamento com o Trump, de outro lado a Itália depende do dinheiro da União Europeia, né? Agora, a referência que você acabou de fazer, só para ajudar a nossa audiência, as reuniões de Paris, a de segunda-feira foi uma primeira tentativa dos europeus de responder à reaproximação de Putin e de Trump. E a desta quarta-feira, de novo, Macron traz líderes europeus em busca de uma postura comum. Então, a gente pode examinar, como você fez, você examinou o que o Trump faz do ponto de vista do elemento ideológico. Agora, as consequências geopolíticas do que ele faz, seja por um raciocínio estratégico, if any, como você diz, que possa existir, seja por um raciocínio meramente político-ideológico, que você está descrevendo, cria consequências geopolíticas para os europeus. Fatos geopolíticos. E como é que os europeus estão se comportando diante desses fatos geopolíticos? Pode? William, eu acho que você, até a sua referência aí alta é muito interessante, né? Porque isto reflete um mundo, né? Quer dizer, o fim daquele mundo lá do século XIX, né? E alta, esse mundo, a transição do pós-segunda guerra, né? Acontece em fevereiro de 45, onde você tinha ainda a possibilidade de discutir um arranjo internacional com 3 indivíduos sentados, né? Então senta lá o Churchill, o Stalin e o Roosevelt e decide tudo que vai ser o ordenamento internacional. Hoje não é mais possível esse mundo. É um mundo muito mais complexo, com muito mais atores, né? Muito mais difícil de você voltar a fazer esse jogo das grandes potências, né? Então o Donald Trump, ele cada vez mais, ele vem reforçando que a visão dele de relações internacionais é uma visão do século XIX, essa visão pré-1945, a visão de que é o jogo das grandes potências e neste jogo das grandes potências os pequenos devem se calar, né? A Europa, claro, de hoje não é a Europa que acabou de passar pelas 2 guerras mundiais, né? Você tem uma outra configuração hoje na Europa, no resto do mundo como um todo, a própria China como um ator importante. Então, este mundo que o Trump quer reproduzir com essa técnica de negociação, com esta volta desse jogo das grandes potências, não me parece que é possível de se reproduzir no século XXI. Essa é uma excelente provocação intelectual a todos que se preocupam com relações internacionais e geopolítica, Leonardo Matos. É possível pensar o mundo como Trump nos evidencia que ele pensa? Um mundo no qual 3 pessoas sentadas numa cadeira, os fortões, conseguem reordenar o que eles acham que tem que ser reordenado? Olha, William, acho que eu gostaria de insistir na questão realista, embora respeite a posição dos meus amigos aqui, mas, no final das contas, o que nós vimos nas reuniões de segunda-feira e hoje lá em Paris é que a Europa não tem uma organização, não tem uma liderança. Primeiro que não tem uma liderança. O Macron tenta exercer essa liderança, mas efetivamente não tem muito sucesso. Nós teremos uma eleição importantíssima nesse domingo, que é a eleição na Alemanha, vamos ver para onde que a Alemanha vai. E a Europa ela não está coordenada, não está organizada. Então, por isso que o Trump alijou a Europa dessas negociações
com a Rússia, ele quer resolver a questão da Rússia. Eu volto a insistir, a questão da Rússia, com a Rússia não é ideológica, a questão com a Rússia é geopolítica, para os Estados Unidos se manterem na primeira posição e não deixar a China ultrapassá-lo no concerto internacional. Não pode deixar mais essa aliança entre Rússia e China. Ele tem que trazer novamente a Rússia para a Europa, e a Europa se beneficiava dessa parceria com a Rússia em termos pragmáticos, não ideológicos, porque a Europa recebia gás e petróleo diretamente da Rússia, gás, por exemplo, muito mais barato do que recebe atualmente de LNG, vindo inclusive dos Estados Unidos, vindo do Catar. Ou seja, a gente tem que analisar essa questão do ponto de vista pragmático, geopolítico. A Europa se beneficiava das relações com a Rússia, tanto é que a Angela Merkel, mesmo depois da anexação da Crimeia em 2014, ela assinou com o presidente Putin a questão do Nord Stream número 2, ou seja, a Alemanha ia receber mais gás ainda da Rússia, porque recebia gás barato. Agora os alemães estão tendo essa crise econômica que deve mudar o governo alemão. Um dos motivos, aumento do custo de energia. Então, eu prefiro ver essas questões do ponto de vista pragmático. O Trump quer resolver a questão da guerra da Ucrânia, porque realmente, como você mesmo falou, é um menor, não é importante para o Trump. Para o Trump é importante trazer a Rússia de volta para o lado de cá, digamos assim, desse muro aí geopolítico. Que capacidade e que jogo os europeus podem fazer, Rodolfo? Bom, a própria lição da Angela Merkel é claríssima nesse sentido, né? Teve que colocar 13 bilhões de euros na mesa, porque fez o Nord Stream 2 com uma ingênua esperança de apaziguar o Putin, não é? De aumentar a dependência da Rússia em relação à Europa. A leitura que o Putin fez foi a inversa dessa, foi a de que a Alemanha, em particular, e a Europa em geral, passaria a depender mais da Rússia, tanto assim que o Nord Stream 2 foi concluído no dia 13 de dezembro de 2021. Ele esperou essa conclusão e aí, em 24, 25 de fevereiro do ano seguinte, ele invadiu a Ucrânia, porque ele achou que o Nord Stream criaria um fato consumado, uma dependência. Então, esses cálculos, eles não se aplicam à forma do Putin de agir. Ele consegue manipular líderes como o Trump, né? O Trump agora encampou todo o discurso do Putin a respeito das causas desse conflito e isso não vai enfraquecer de forma alguma a relação entre a Rússia e a China, pelo contrário. Quer dizer, o que o Trump está dando de presente para a China e para a Rússia é a normalização da invasão da Ucrânia, é o enfraquecimento da Europa e a mensagem para a China de que ela pode sim anexar Taiwan. O Trump está desfazendo a ambivalência estratégica, né, em relação a Taiwan, ao contrário do que o Biden fez. O Biden disse que iria em defesa de Taiwan, o Trump está deixando claro que os fortes, como você disse, têm o direito de arrebanharem os territórios, como, aliás, ele está se propondo a fazer em relação à Groenlândia, ao Canadá, ao Panamá, à faixa de Gaza. Então, é a normalização da lei do mais forte. Não vejo aí um fortalecimento dos Estados Unidos em relação à China, pelo contrário.